doce paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Nós estamos felizes porque temos várias pessoas que nos alegram com a presença, estão nos visitando, são muito bem-vindos. Abra sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, que é o sermão profético, o último sermão que Jesus pregou 2 dias antes dele ser preso e condenado e crucificado. 2 dias antes. Jesus pregou esse sermão, como nós já falamos, em particular, isto é, a um grupo de discípulos, aos seus discípulos, quando ele estava no Monte das Oliveiras. Nós vamos ler novamente para rememorar a nossa mente. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Uma pergunta tríplice: quando é que não se deixará aqui, Senhor, pedras em cima de pedra? Que sinal haverá da sua vinda? Eles pediram um sinal, Jesus vai dar vários sinais que marcam a aproximação. E o fim do mundo, nós já ensinamos, não é o fim do planeta, mas é o fim do sistema de governo dos homens sobre a terra. Por quê? Quando Jesus voltar, e ele vai voltar, o texto que nós lemos hoje, a irmã Giovanni leu, diz que virei outra vez, né? Então ele vai voltar e ele vai inaugurar o seu reino, ou seja, ele vai implantar o reino de Deus na terra. Aí sim a terra será governada dentro daquilo que Deus quer. Hoje não. Hoje os homens pintam e bordam, fazem as obras do diabo, por isso tanta dor, tanto sofrimento, tanta confusão na face da terra. Mas eles queriam saber quando é que isso terminaria. Continuamos a leitura, verso 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Esse é o primeiro sinal que ele assinala, né? Falsos cristos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, não as pessoas, as nações, e então virá o fim do governo do homem sobre a terra. Agora, olha para o versículo 34, 33 e 34, diz assim: igualmente, quando Jesus continua falando, igualmente, quando virdes todas estas coisas. Que coisas? Sinais que ele fala antes, que nós acabamos de ler, e outros que ele vai falando também. Sabei que ele está próximo, ou seja, que Jesus estará próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração
sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora o verso 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Verso 44. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Amém? Nós estamos falando então, irmãos, dos sinais da iminente volta de Jesus. E eu, quando fiz esses estudos, eu tirei das Escrituras, não só dos textos aqui, mas também de outros textos, 14 sinais. E eu gostaria de mostrar mais alguns para os irmãos nesta noite. Mas antes, vamos ler, para você entender, porque eu vou falar sobre eles nessa sequência, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que literalmente no grego significa revelação. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, nós temos algumas coisas muito importantes acerca desses sinais, dessas coisas que haveria de acontecer. Nós lemos ali a partir do verso 1, Apocalipse 6. É Jesus falando. João está vendo isso aqui no céu. Ele havia sido arrebatado em espírito. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha grega no mar Egeu, e ele estava ali exilado, politicamente exilado, pelo governo romano, e ele teve uma visão das coisas que em breve haveriam de acontecer. E nessa visão, o Espírito de Deus o arrebatou em espírito até os céus. E ali ele viu Jesus, que é colocado no capítulo 5 como o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que está vivo pelo século do século. E Jesus então vai tomar das mãos de Deus, vai apanhar das mãos de Deus o livro bem selado com 7 selos, né, por dentro e por fora, este livro, porque esse livro fala dos juízos que virão, ou seja, tem a ver com os sinais que nós estamos falando. Então, capítulo 6 diz assim: e quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é um símbolo de Jesus, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Você pode identificar esse período que nós estamos vivendo? A paz na terra? Não. A tribulação, a violência, é o cavalo vermelho. Vermelho, símbolo do sangue e derramamento de sangue. Então diz aqui: e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. O cavalo preto é o símbolo da fome. Jesus fala lá naquele texto que nós lemos antes. E ouvi como que uma voz, diz o verso 6, no meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 quenize de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades, isto é, o inferno, seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, cavalo vermelho, com a fome, que é o cavalo preto, e com a peste e com as feras da terra. Peste é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo simboliza, então, as pestes. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 24. Volta lá no texto e deixa as Escrituras abertas em Mateus 24, porque nós vamos fazer uma análise de alguns sinais que Jesus falou. Irmãos, na última quinta-feira eu falei sobre o primeiro sinal. O primeiro sinal são falsos cristos e falsos profetas. Mostrei para vocês alguns desses falsos cristos que andam inclusive aqui pelo Brasil, né? Dizendo que são cristos. E falsos profetas, falei sobre eles, o que eles fazem e principalmente como identificá-los. Né? Como saber que alguém é um falso profeta? É pelo fruto que ele produz, não por aquilo que ele realiza em nome de Jesus, não pelos milagres que ele é usado, né? Não pelas curas, não pelo expulsar de demônios, que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E Jesus disse: naquele dia, isto é, no dia final, naquele tempo final, no tempo do juízo, muitos irão e me dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos, não realizamos muitos milagres. E ele vai dizer abertamente: não vos conheço, não tenho intimidade com vocês, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, obras. Ou seja, a vida dele é que vai dizer. Por isso que Jesus fala nesse Mateus capítulo 7, que é o mesmo texto que eu citei de cor agora, os versos 23, 22, 23, 24, Jesus fala então que é pelo fruto que se conhece um falso profeta. Não se deixe enganar, irmão. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Você se engana se você quiser, mas você tem que olhar para aquilo que a pessoa é, não aquilo que ela diz que é, mas aquilo que realmente ela é, na sua vida cotidiana. O segundo sinal que Jesus fala que, quando estivesse acontecendo, nós poderíamos ter certeza que ele estaria na iminência de retornar, é guerras e rumores de guerras, conforme diz esse texto ali. E ouvireis, versículo 6, falar de guerras e rumores de guerra. Só para você se situar, no século XX, o século passado, ocorreram no mundo, além das duas grandes guerras mundiais, a primeira que fez 100 anos agora, que terminou, aliás, que começou, e também a segunda, que tem 70 anos, que terminou. Né? Além dessas duas guerras, nós tivemos ao todo, no século XX, 250 guerras, entre guerras civis e guerras internacionais, envolvendo várias nações, e também guerras civis, que são aquelas guerras internas dentro de um país somente. As estatísticas mostram que no século XX morreram só em guerra mais de 100 milhões de pessoas. E mais do que isso, mais de 100 milhões ficaram mutilados, principalmente nestas duas grandes guerras mundiais. E quase sempre são jovens que perdem a vida nos campos de batalha, né? Então, as guerras é o cavalo vermelho. Nós lemos aqui no capítulo 6 que o cavalo vermelho, né, você olha para a cor do cavalo e o cavaleiro que está nele. O cavaleiro, a gente às vezes fala, os cavaleiros do Apocalipse, mas na verdade a Bíblia fala do cavalo e da cor. A cor do cavalo é que identifica a obra que ele faz.
Então o cavalo vermelho, a Bíblia diz que a paz é tirada da terra. Irmãos, olha para você, quando você liga a televisão para ver o noticiário, você vê coisa de paz lá? Os homens falam de paz, querem a paz, anseiam a paz, mas fazem a guerra. A violência, a paz é tirada da terra. Hoje, as pessoas se trancam dentro das casas e os bandidos ficam soltos. Inverteu tudo. Hoje, tudo isso mostra a violência, a paz que é tirada da terra. As pessoas não têm paz. Eu me lembro do meu tempo, quando eu era menino, principalmente lá em Londrina, onde eu me criei, quando viemos com 7 anos para Londrina, que as casas tinham uma peça chamada área. Era uma área, e ali se botavam as cadeiras, e os adultos ficavam batendo papo, conversando, e as crianças iam tudo para a rua brincar. Hoje não tem mais isso, você não pode... Saiu fora, você já está bala perdida, isso e aquilo outro. Confusão, violência de todo lado. Por quê? É o cavalo vermelho. O cavalo vermelho está nos dizendo que Jesus está na iminência de retornar. Amém? Outra coisa que Jesus falou que ocorreria quando ele estivesse na iminência de retornar, ele fala, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Irmãos, as nações parecem amotinadas. Nós vimos ali, por exemplo, na guerra, nessa guerra do Golfo, 88 nações aprovaram e 28 mandaram tropas para aquela guerra. Essa atual guerra que começou aí em 2001, a guerra do Afeganistão, a invasão do Afeganistão e do Iraque, toda essa coisa aí, todo dia morre gente ali no Iraque. Não sei se você vê, explodem carro, explodem gente, homens bombas, ou agora até mulher bomba, e está essa mortandade. Nós estamos vendo aí. Mas a Bíblia diz que é nação contra nação. O Irã ameaça varrer Israel do mapa. E se ele conseguir a bomba, ele quer fazer isso. A Coreia do Norte ameaça destruir a Coreia do Sul e conquistar a Coreia do Sul, que é a mais desenvolvida. E também o Japão vive lá num eterno conflito. Isso é nação contra nação. As nações parecem que estão amotinadas. E agora nós temos aí, só ligar o noticiário hoje, você vai ver. A Rússia, a Ucrânia, a OTAN, os Estados Unidos, um ameaçando o outro, um invadindo o território do outro e matando uns aos outros. Nós temos aí a Síria, a guerra civil na Síria, esse grupo chamado Estado Islâmico decapitando as pessoas, cortando a cabeça, matando as mulheres, matando crianças, naquele triângulo ali, Síria, Iraque e também uma parte da Turquia, declarando o Estado Islâmico com base na violência. A Al-Qaeda hoje é considerada muito boa perto dessa turma. Para você ver como nós estamos no cavalo vermelho. E as pessoas olham para isso e pensam que isso é normal, mas não é. Jesus disse que quando ele estivesse para retornar, a paz seria tirada da terra e a violência seria implantada, a espada, a violência de todo tipo. Portanto, este é um claro sinal que Jesus está na iminência de retornar. Prepare-se, meu irmão. Prepare-se, porque muito breve o Senhor voltará. Ele disse que voltaria para tirar a sua igreja desse caos que o mundo está se tornando cada dia mais. Mas Jesus fala também aqui, acerca, no verso 7, além de nação contra nação e reino contra reino, ele diz que haveria fomes em vários lugares. Não é em todos os lugares, mas em vários. Em vários significa em muitos lugares. E hoje a fome é uma realidade, não é lá na África, não é na África siberiana, não é lá naquele lugar onde ela é extrema, mas a fome está no mundo inteiro.
Eu gostaria de passar para você algumas informações sobre isso, para você avaliar essas coisas. Por exemplo, as mudanças climáticas têm provocado, seca aonde é área de agricultura, não chove, e chove demais aonde não deveria chover. Então há um descontrole quase que completo. A camada de ozônio tem aumentado a temperatura na Terra. Os homens fazem conferências de clima, discute e não conseguem chegar num acordo de jeito nenhum, por causa dos interesses egoístas e econômicos dos mais fortes, que poluem mais. Então nós estamos vendo aí, esse aumento climático. Tudo isso aí, irmão, faz parte desse contexto do fim. Al Gore, o ex-vice-presidente americano, ele fez um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que pode ser visto na internet, Uma Verdade Inconveniente, onde ele mostra os efeitos desses degelos do polo, dessa camada de ozônio, dessa mudança climática, grandes icebergs desprendendo, tanto do Polo Sul como do Polo Norte. O Polo Norte, por exemplo, pela primeira vez em 2012, no verão, conseguiu-se navegar de um lado para o outro. Antigamente, a espessura do gelo ali era 9 metros de espessura. Agora, você consegue navegar. Por quê? Porque está sendo destruído. A poluição tem feito isso, a contaminação. No inverno não, mas no verão já estão passando de um lado para o outro, navegando pelo Polo Norte, não no Sul. No Sul é diferente, a Antártida é diferente porque a Antártida tem terra embaixo. Tem terra e aquela grande parte de gelo. Mas no Norte não. No Norte é só gelo, não tem terra embaixo. Então, navega-se por ali. Então, nós estamos vendo essas coisas acontecer diante dos nossos olhos. Recentemente, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele, numa dessas conferências, ele fez a seguinte declaração. Ele disse: estamos pisando fundo no acelerador e caminhando para o abismo em relação ao clima. Se o secretário das Nações Unidas faz uma declaração dessa, é porque a coisa não está boa, As coisas não estão boas. Irmãos, as conferências estão aí, não se consegue chegar num acordo, e a fome, como Jesus falou em vários lugares, é o cavalo preto. E você vê muitos conflitos no Oriente Médio. E um dos problemas maiores que a imprensa não fala, mas existe no Oriente Médio, é a falta de água. Que lá tem petróleo jorrando, mas água não. Água vale muito mais do que petróleo. A ponto da Arábia Saudita estar estudando, que é muito rico aquele país, o maior produtor de petróleo do mundo, contratar empresas que estão se especializando em pegar esses grandes icebergs da Antártida, que de vez em quando quebra-se lá, iceberg maior do que a cidade de São Paulo, vamos dizer assim, empurrar esses blocos de gelo para lá, para levar, para eles poderem coletar água. Porque a água é produto de primeiríssima necessidade e falta água ali. Irmãos, uma questão de 1 ano e meio atrás, a Rede Record fez um documentário sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele nada mais é do que um lago de água doce. É o lago que supre Israel. E o Mar da Galileia, ele tem 20 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura e 8 metros de profundidade à média. Então é um grande lago de água doce, onde Jesus pregou, por onde ele andou, por cima do mar, é o Mar da Galileia. As nascentes do Mar da Galileia, o Rio Jordão deságua no Mar da Galileia, e as nascentes do Jordão estão nas colinas de Golã. Por isso que na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou da Síria, conquistou aquilo, e não devolveu para a Síria, ao contrário, anexou ao seu território
São só 2 territórios que foram anexados de todos aqueles conquistados, que é Jerusalém, a parte velha de Jerusalém, unificando-a, e as colinas de Golã, porque lá estão as nascentes do Rio Jordão, que fornece água para Israel. E eles tinham medo que os sírios desviassem as nações, as nascentes, para dentro do território da Síria. Israel ficaria sem água, teria que ir numa guerra terrível contra a Síria, porque ele não pode ficar sem água, né? Morre o povo, a agricultura e tudo lá. Mas a Rede Record fez um documentário, não tem muito tempo, passou, creio que um ano e meio, mais ou menos, em que eles mostram o Mar da Galileia, o nível do Mar da Galileia, naquele documentário havia baixado 10 metros. Ou seja, ali já em alguns lugares já não dava mais para 10 metros, para você baixar 10 metros, é muita água, né, que evaporou, sumiu, sei lá o que aconteceu com esta água. Então, irmãos, a escassez de alimentos no mundo, ela gera carestia, ela gera fome. Então, é seca nos lugares, enchente no outro. Aqui no Brasil, nós temos o Rio Grande do Sul, que é um estado produtor de grãos, como o Paraná, que é o maior do Brasil. De vez em quando, o Rio Grande do Sul seca, que estoura tudo lá. Não é verdade? Né? E nos outros lugares, vem aquelas enchentes que vai arrasando com tudo. Isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na China, nos grandes produtores de alimentos do mundo. Eu falei para vocês, eu creio que eu falei outro dia, que as abelhas é causa de preocupação. As abelhas sumiram. Depois que eu terminei, acho que foi na última quinta-feira que eu falei, o irmão veio para mim e disse: pastor, antes de eu sair de casa, eu estava vendo o Globo Rural que falava desse assunto. Eu não consegui ver, porque eu vim para a igreja, mas o Globo Rural estava falando do desaparecimento das abelhas. E não se sabe por que elas morrem aos milhões, ou então desaparecem sem deixar vestígio. Esses dias, ainda ontem mesmo, a Elizabeth disse: toda noite eu vejo umas abelhinhas caídas aqui, estribuchando ali, né? Lá na nossa casa, aparece lá na garagem, por causa da luz forte, elas aparecem ali e elas amanhecem mortas. Então, irmãs, as abelhas estão morrendo, e a abelha é fundamental para a polinização das plantas. 171 alimentos que o homem consome só são produzidos através das abelhas. Se as abelhas desaparecerem, nós vamos ter fome em alta escala no mundo, só pelo desaparecimento das abelhas. E os cientistas não sabem o que está acontecendo. Coisa rara nunca aconteceu, porque nós estamos chegando nesse tempo de fome acentuada. Jesus fala que haveria fome em vários lugares, né? Não sei se você sabe, mas o estoque mundial de alimentos sempre foi para cerca de 40 dias. É como se o mundo todo produzisse alimentos para alimentar toda a população com 3 refeições diárias por 40 dias. Este é o normal, isso sempre foi assim. Mas uns dados da FAO, que é um órgão da ONU para Agricultura e Alimentos, que é a FAO, afirma que mais da metade da população da Terra não faz as 3 refeições por dia, faz 2, e alguns só faz 1. Irmãos, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas têm menos de $1 por dia para se alimentar. A fome é uma realidade. Um político que foi diretor do Federal Reserve nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, uma vez, numa declaração ao Congresso, ele disse: metade do mundo não dorme porque tem fome, e a outra metade não dorme porque tem medo dos que estão com fome. Parece engraçado, mas espelha uma terrível realidade. A Bíblia diz em Apocalipse 6, que nós lemos, 1 quenis de trigo por 1 denário. 1 quenis, irmãos, é mais ou menos 450 gramas de trigo pelo valor do trabalho de um homem por um dia.
É quanto, vamos dizer, nós pagaríamos aí ao boia fria, ao trabalhador rural. Eu não sei quanto que está hoje que eles cobram, mas isso aí para comprar meio quilo de trigo. Vai ser esse ponto que a coisa vai chegar. É isso que a Bíblia está dizendo. E 3 quenises, ou seja, 1,5 kg mais ou menos, de cevada por 1 denário. Cevada é o alimento dos animais e os alimentos das pessoas extremamente pobres, né? O cavalo come cevada, etc, etc. É um alimento forte, mas é um alimento rude, né? Não é como o trigo, não é como o milho. Então, irmãos, nós estamos entrando num período de acentuada fome. Você talvez não entenda isso, porque aqui no Ocidente a gente tem fartura, né? E está tudo meio obeso. Aliás, a obesidade hoje é um dos problemas do mundo. Enquanto uns morrem de fome, os outros comem demais. Esse negócio está totalmente desequilibrado. Mas a produção de alimentos é que está, vamos dizer assim, ficando mais complicada do que muita gente não percebe na face da terra. Então, a fome é uma realidade. Eu não sei se na sua casa, lá onde eu moro hoje não, mas onde eu morava, de vez em quando, tinha crianças pedindo comida. A fome é uma realidade aqui em Umuarama, nos lugares mais. Essa igreja distribui para membros da igreja cestas básicas de alimentos. Porque tem as pessoas que não ganham o suficiente para comprar e pagar aluguel de casa, água, luz, etc. Então, a fome é uma realidade. É uma realidade que nós estamos vivendo. E pelas escrituras que nós lemos, ela vai piorar ainda mais. Ela vai atingir este nível de meio quilo de trigo custar a jornada de trabalho de um trabalhador rural, que é 1 denário. É uma maneira de dizer as coisas. Então, Jesus, quando ele rompe este selo, que é o 4º selo, que fala da fome, ele libera este cavalo terrível, com este cavaleiro, que vai, então, trazer. Jesus disse, então, que a fome é um dos sinais que marcariam o iminente retorno dele na terra. Agora, você que é nascido de novo, eu quero dizer uma coisa para você. Você que faz de Deus o seu refúgio, você não precisa ter medo disso. Porque a Bíblia fala, no Salmo, Davi diz, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não permite, irmão. E nós vamos chegar num período em que nós vamos ter que confiar tanto em Deus para a multiplicação de alimentos. Você poderia dizer, pastor, mas isso está lá na Bíblia. Mas Jesus, ele com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 2 vezes, multidão, uma vez de mais de 5.000 homens e outra mais de 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Tinha ali pelo menos umas 15.000 pessoas ou mais que Jesus orou e pediu que Deus multiplicasse, e Deus multiplicou aqueles alimentos. Sobraram ainda 12 cestos de alimentos. E você pode dizer, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu vou te dar um livro para você ler. Chama-se, eu não sei se você vai achar, talvez já esteja esgotado, eu creio que está esgotado. Chama-se Rara Estirpe de Fé. É o testemunho da vida do pastor Jesse Hinkler. Jesse Hinkler, ele viveu no tempo, ele era um pastor negro, morava no sul dos Estados Unidos, e ele morava embaixo, no basement, no porão da igreja, e tinha uma família muito numerosa, levava muito a sério o crescer e multiplicar. Na época ele tinha 14 filhos, teve 17, mas ele tinha 14 filhos quando veio a depressão americana. Então, os negros americanos, muito pobres, e ele conta na experiência dele, que fizeram a última panela de carne, arroz, feijão, carne, aquela coisa toda, para a filharada. A mulher disse, não tem mais, esse é o final.
e ele então orou, agradeceu a Deus e disse: Senhor, a partir de agora é com o Senhor. O Senhor opera os milagres. No dia seguinte, a mulher foi abrir a panela, estava cheia de arroz e carne, e ela só esquentou aquilo e comeram. No dia seguinte, mais uma vez. E Deus foi multiplicando. Enquanto durou aquela situação de depressão, e durou 10 anos, nos Estados Unidos, a depressão de 29, ela só vai melhorar em 39, mas não foram todos esses 10 anos que houve um milagre. As coisas começaram a melhorar depois de um certo período. Mas a depressão, a grande depressão americana, durou 10 anos. Deus operou por muito tempo esse milagre da multiplicação através da vida do pastor Jesse Hinkler. Rara estirpe de fé. Eu quero ainda falar do quinto sinal que Jesus disse, está nesse versículo mesmo, que nós estamos examinando aqui, Mateus 6, versículo 7. Além de fome, reino contra reino, nação contra nação, fomes em vários lugares, Jesus fala também que haveria terremotos em vários lugares. Terremotos é um sinal de que Jesus está voltando. Diga para o irmão que está perto assim: terremoto é sinal da iminente volta de Jesus. Isso. Irmãos, terremotos. Eu tenho uma estatística bem interessante, porque ela é uma estatística histórica. Por exemplo, no século XV, nós tivemos grandes terremotos, terremotos que ceifaram vidas e destruíram propriedades. Estou falando de grandes terremotos acima de 6 graus. De 6 graus na escala Richter. Não existia escala Richter, mas os estragos, relatos históricos chegam a esta conclusão. No século XV, nós tivemos 174 grandes terremotos. No século XVI, esse número pulou para 253. No século XVII, de 253 foi para 378. No século XVIII, saltou para 650. No século XIX, triplicou, mais que triplicou, veio para 2.119 grandes terremotos, com destruição de vidas e propriedades. No século XX, até meados do século, já havia mais de 2.500. E no ano 2000 até o 2008, no ano 2000 até o 2008, são 9 anos, nós tivemos 1.460 grandes terremotos, acima de 6 graus, com destruição de vidas e propriedades. No século XX, irmãos, morreram, em números redondos, 3 milhões de pessoas decorrentes de terremotos. 3 milhões no século XX, eu estou falando um século. 3 milhões de pessoas, em números redondos. E no século XXI, nesses 14 anos, já temos 1.700.000 pessoas. Só naquele tsunami lá, em 2004, esse que aparece de vez em quando na televisão, ali morreram mais de 250.000 pessoas. No Haiti, cerca de 300.000 pessoas. Estou falando do século XXI. 14 anos, 1.700.000 pessoas já morreram. Isso é estatística, você pode pegar na internet, tem um site chamado apollo11.com/terremotos, eles têm os terremotos em tempo real. Tanto que eu peguei uma estatística que vem até hoje, até a hora que eu peguei, na parte da tarde. Né? Então nós temos assim uma coisa tremenda em termos de números de terremotos. Como eu disse, do ano 2000 até 2009, só nesses 9 anos morreram 463.586 pessoas vitimadas por terremotos no mundo. Do ano 2000 até o final do ano passado, 2013, nós tivemos 2.263 grandes terremotos, acima de 6 graus, de 6 a 9,5. E nesse ano de 2014, para você ter uma ideia, nós já tivemos 119 grandes terremotos no mundo. Então a Terra está tremendo, cada vez o número de terremotos aumenta mais e a intensidade aumenta mais.
Então é um fenômeno natural, não dá para se prever, não existe tecnologia que possa prever um terremoto, e eles vêm aumentando na escala. Esse que eu citei para vocês aqui é tudo acima de 6. É quando então começa, a partir de 5,5, 5,5 começa a matar gente e destruir propriedade. Eu peguei de 6 para cima, né? De 6 para cima. Outro fenômeno que está ligado a isso são os maremotos e as tsunamis. Nós vimos aí a Ásia em 2004, nós tivemos ali mais de 250, alguns dizem 280 mil pessoas morreram naqueles vários países que sofreram. No Japão nós tivemos, agora bem recente, cerca de 20 mil pessoas morreram, que a televisão mostra de vez em quando aquela coisa apavorante, que foi um terremoto na crosta marítima com um levantamento de ondas de 10 metros. No Japão elas giraram em torno de 10 metros. Lá naquele lá da Ásia, aquele chegou até 30 metros, de 10 a 30 metros de altura. Uma coisa terrível. Foi as maiores ondas de tsunamis que nós já... Então, até criar essa palavra de tsunami, que é uma palavra japonesa, para dizer onda gigantesca. É nesse sentido. Irmãos, e o que dizer então dos furacões? Os furacões que têm matado gente, principalmente no meio oeste americano. Ali tem um corredor de furacões ali que é uma coisa terrível. Até os filmes, fizeram filmes sobre isso, furacões e tudo mais. Eles têm aumentado, o Katrina e tudo mais, que você sabe, eles têm matado milhares de pessoas. Eles têm aumentado em número e em potência. Furacões. Tornados, que é aquele funil, O tornado é um funil. O furacão é aquela coisa grande que pega grandes áreas, Aquelas tempestades e aqueles ventos violentos. O tornado é aquele funil, aquele negócio que desce assim, bate na terra e vai arrasando com tudo. Nos Estados Unidos ocorre muito isso. Num dia determinado, em 2008, foi considerado um dia apavorador nos Estados Unidos. Um dia só, eles tiveram 132 tornados com 59 mortos. Isso é dados que você acha na internet. Isso está dizendo que a natureza está com dores de parto e que ela está reagindo à ação do homem, ao pecado, a todas essas situações, mudanças climáticas, e são as coisas que Jesus disse que ocorreria antes da sua vinda. Mas a Bíblia fala, Jesus fala ali no Apocalipse que nós lemos sobre o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é peste. Ele é um símbolo da peste. O cavaleiro é a morte. Olha que cavalo terrível. Ele é cavalgado pela morte. E o inferno vem atrás recolhendo. A morte vai na frente matando e o inferno recolhendo. A morte matando e o inferno recolhendo. É uma coisa terrível. E ele mata então por pestes. Ele mata pela espada, que é o cavalo vermelho. Ele mata pela fome, o cavalo preto. E ele mata pelas pestes. AIDS, dengue, cólera, febre amarela, ebola, que está aí na televisão, está falando todo dia, Irmãos, se a gente fosse falar detalhes aqui, vocês iam ficar muito, muito preocupados. Por quê? Porque, por exemplo, a gripe espanhola de 1918, logo no término da Primeira Guerra Mundial, ela matou, foi a pior peste até hoje na história do homem, é a peste negra na Idade Média e a gripe espanhola no início do século XX, ela matou de 40 a 50 milhões de pessoas. A gripe asiática, que foi em 57, 58 na China, que é o vírus H2N2, a gripe espanhola era o H1N1. Ele vai mudando. Agora, a asiática, em 57, 58, foi o H2N2. Morreu 1 milhão de pessoas na China. A de Hong Kong, em 68, 69,
é a N3N2, por aves, morreram também 1 milhão de pessoas em Hong Kong, nessa época. A síndrome respiratória aguda severa de 2003 na Ásia, a chamada SARS, ela contaminou 8 mil pessoas, morreram 10%, 800 mortos. A gripe da ave, que aconteceu na Áustria em 2005, que é o H5N1, a gripe suína no México em 2009, que todo mundo tomou vacina por aqui, né? Que ainda está matando gente por aí, a tuberculose e outras enfermidades que se já julgava extinta, têm voltado com força. Tudo isso, irmãos, mostra as pestes. As pestes. Mas a pior de todas essas coisas é a varíola. A varíola é erradicada no mundo, é considerada pela Organização Mundial da Saúde erradicada no mundo. Não tem varíola. A geração que estava imune à varíola já morreu. Se esse vírus voltar, ele vai dizimar praticamente uma boa parte da população, porque não tem vacina. Mas está erradicada, pastor? Tá. Mas os Estados Unidos e a Rússia retiveram o vírus vivo, né, preservaram para a guerra bacteriológica. Então, eles mantêm isso em altos laboratórios de alta segurança. Por quê? Porque se esse vírus sair para o mundo, de 3 infectados, morrem 2 e o terceiro fica todo cheio de sequelas. É um vírus terrível, chamada vacina. Por isso que eles separaram e fabricaram armas bacteriológicas com isso. Estados Unidos e a Rússia têm essas armas. Não é essas do ditador da Síria, não. Essas são armas químicas, que agora ele entregou para ser destruída, aquela coisa, mas primeiro usou o Saddam Hussein. Estou falando de armas bacteriológicas, de bactérias e de vírus. Mas existe um outro sinal. Eu vou parar aqui, porque eu queria avançar mais, eu acho que nós já avançamos. São 6 sinais que nós já vimos até aqui. Mas na próxima eu vou falar sobre o multiplicar da ciência, que é um sinal também, não falado por Jesus, mas a Bíblia fala do multiplicar da ciência. E você vai ver como a ciência tem se multiplicado na face da terra. Agora, eu quero falar com você, meu amado, está me ouvindo aqui pela internet, pelo rádio. Você que não tem certeza da tua salvação. Veja bem, Deus promete proteção para aquele que faz uma aliança com Ele. Nós cantamos, né, que Deus é um Deus de aliança. Deus faz a aliança com o homem. Deus não faz negócio com o homem, Ele só faz aliança. A primeira e a principal aliança que Deus faz com o homem é a aliança de vida eterna. É quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos perdidos e precisamos da salvação e do Salvador. E quando nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos que Deus nos salve através de Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez por nós, nós então recebemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós passamos a ser selados com o Espírito Santo da promessa. Existem as promessas, irmãos, de nos livrar disso aqui. Isso que eu estou falando. Da fome, da peste. O que o Salmo 91 diz? Do terremoto. O que o Salmo 91 diz, por exemplo? 1000 cairão ao teu lado esquerdo, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás o quê? A recompensa dos ímpios, não do justo. Deus não mata o justo com o ímpio nessas dificuldades aí. Ele protege o justo. Então nós estamos vendo que os terremotos estão aumentando. E virão mais ainda. E vão aumentar mais ainda. O Salmo 91 diz que nenhuma praga chegará na tua
Tenda, tua tenda é a tua casa. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio pertencer a Deus. É um privilégio pertencer a Jesus. É um privilégio estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente. Nós podemos descansar. Mas você tem que tomar uma decisão. É uma decisão até inteligente da sua parte, não é emocional. O culto que nós temos que prestar a Deus é um culto racional, com a nossa razão, com a nossa capacidade de entender que em Cristo você está guardado nesses tempos finais difíceis que virão. Sem Cristo essas coisas podem te atingir. Pode ser que atinja, pode ser que não atinja, mas podem te atingir. Mas aqueles que estão em Cristo, vivendo uma vida que agrada a Deus, terão os anjos de Deus para protegê-los nessas situações. Deus tem feito essa promessa e Ele vai cumprir esta promessa. Mas o mais importante é você fazer uma aliança com Ele, porque nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança que Ele quer fazer com o homem, com o ser humano, é uma aliança de vida eterna, de te dar certeza da tua salvação. Não somente da tua proteção enquanto você viver aqui, mas da tua eternidade com Ele. Jesus morreu em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. E Ele morreu com um propósito: de nos levar de volta a Deus. Aquilo que a irmã Gevanir falou no seu testemunho hoje é uma realidade. Jesus é o único caminho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. É mais do que um viver sem fim. É um viver, é uma vida da qualidade que Deus tem. Deus quer te dar essa qualidade de vida. Uma vida eterna, sim, você vai viver eternamente, mas vai viver uma vida de vitória, como Deus é, recebendo o Espírito Santo na sua vida. Então, eu quero encerrar essa meditação de hoje, dando uma oportunidade para você que ainda não tem certeza da tua vida eterna. Se você morrer esta noite, para onde você acha que vai? Teu corpo vai ser sepultado amanhã ou depois. Mas a tua alma e o teu espírito, para onde irão? Só tem dois destinos eternos. Um lugar de gozo, na presença de Deus, e um lugar de sofrimento, que a Bíblia chama de Hades ou inferno. Se você prestou atenção no cavalo amarelo, a morte vem cavalgando esse caminho, esse cavalo ela vem matando, e o inferno vem recolhendo. Ele vem recolhendo essas almas. Então eu quero dar uma oportunidade a você nesta hora. Eu vou pedir que todos fechem os seus olhos. Você que está na internet conosco, também no rádio, você pode tomar essa mesma decisão e receber pela fé a salvação de Deus e o selo do Espírito Santo na sua vida. E você vai ser selado hoje pelo Espírito de Deus. Mas você é que tem que tomar essa decisão. Eu não posso tomar por você, ninguém poderá fazê-lo. Se você quiser, ela lhe é dada gratuitamente. A salvação de Deus é gratuita, porque ela custou caro para Deus e para Jesus. Mas para nós ela é dada gratuitamente. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Você tem que crer naquilo que Jesus já fez e receber pela fé o que Ele já fez, por meio da fé. Isso não vem de vós, diz a Bíblia, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, dizendo: eu me salvei a mim mesmo. As obras do homem não podem salvá-lo, nunca poderão salvá-lo. Só a obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero então,
dar uma oportunidade para você que não tem certeza, mas quer ter hoje essa certeza. Quem te dá essa certeza é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz na palavra, na Bíblia: e dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Jamais perecerão, não fisicamente, mas espiritualmente. Jesus disse certa vez: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele estava falando da morte espiritual. Quantas pessoas nesta noite querem dar este passo de fé e fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo? Levante bem alto a sua mão, aonde você estiver agora. É uma decisão sua. Graças a Deus temos uma vida aqui, outra lá, outra mais atrás. Levanta bem alto a sua mão, mantenha ela levantada, por favor. Isto. Vidas estão se entregando. Você na internet, você no rádio, pode tomar essa mesma decisão. Eu quero fazer um convite a você que levantou a sua mão, para você se levantar do seu lugar e vir aqui até a frente. Eu quero orar com você, levar você a fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Venha agora sem temor nenhum, faça isso publicamente, porque Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Há mais alguém que queira dar esse passo de fé, de entrega da vida? A decisão é sua, ninguém pode fazê-la por você. Mas não faça isso por temor. Eu estou falando das coisas que vão acontecer em brevemente, mas não é para você ficar com medo, é para você ter uma oportunidade de conhecer esse Deus que pode te livrar dessas coisas. Há mais alguém que toma essa decisão? Então nós vamos orar com você. Você da internet, você que está no rádio, você pode fazer a mesma oração comigo. Vamos ficar todo mundo em pé agora? Eu queria que você que está aqui na frente, olha aqui para mim. Você põe a sua mão direita no seu coração, fecha os seus olhos. Eu vou te guiar numa oração, é uma oração de entrega. Você estará entregando a sua vida ao Senhor, fazendo uma aliança com Ele. Se a sua oração for sincera, hoje você nasce no reino de Deus. Você nasce na família de Deus. Você nasce na família de Deus. E o Espírito Santo passa a habitar em você, selando você para o dia da redenção eterna. Amém? Se você partir antes, você parte salvo. Se você partir no arrebatamento, você vai ser transformado. Então, com os teus olhos fechados, com muita clareza, fala firme agora, né? Firme, faz essa decisão agora. Diga assim: Senhor Deus e Pai, hoje eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua salvação e do Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero participar da Tua família, a família espiritual que o Senhor está formando nos céus. Eu quero participar como um filho Teu. Por isso, ó Deus, eu entrego hoje a minha vida a Ti, Senhor Deus, porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para minha salvação. Portanto, com a minha boca, eu confesso que a partir de agora, Jesus Cristo, o Teu Filho amado, é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu o recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Me cele com o Teu Espírito Santo para me garantir a ressurreição da vida, para participar na eternidade do Teu reino.
Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mantenha os seus olhos fechados, não precisa repetir, só eu vou orar por você agora. Senhor Deus e Pai, aqui estão vidas preciosas para o Senhor, porque, Pai, elas custaram a vida de Jesus. E nesta noite, Pai, elas dão um passo de fé. Aqui no templo, também na internet, também, Senhor, através da emissora de rádio que está transmitindo para mais de 200 municípios esta palavra, alcança-os aonde estiverem agora, esse Senhor que fizer esta oração de entrega. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor confesse esses nomes ao Pai, o Senhor conhece cada um deles, que esses nomes sejam confessados diante dos santos anjos e diante do Pai, e para que eles possam ter os seus nomes escritos no livro da vida, Senhor. Sela-os também com o teu Espírito Santo. Dê forças a eles para te servirem a partir de agora, como uma nova criatura que estão sendo criados em Cristo Jesus. E agora nós falamos também na dimensão espiritual com Satanás e os demônios. Ouça Satanás, essas vidas não te pertencem mais. Elas pertencem a um novo Senhor, e o Senhor delas é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, arrede destas vidas agora, para trás, em nome de Jesus te repreendemos os teus demônios, quebramos os teus grilhões, as tuas forças sobre essas vidas, e proclamamos elas libertas em nome de Jesus. Senhor, dê ordem aos teus anjos para guardar cada uma dessas vidas que estão aqui à distância e que fazem essa oração de entrega agora, Senhor. Dê ordem aos teus magníficos anjos, ó Pai, para guardar, proteger e ajudar. E selando-os com o teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor traga a alegria do Espírito na vida dessas pessoas. Nós as abençoamos como igreja, no Espírito, na alma e no corpo, cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha aqui para mim. Nós vamos dar a vocês uma pequena lembrança desse dia. Esse dia é muito importante. Se você coloca na sua agenda, nunca esqueça. É o dia que você nasceu de novo. O nascimento espiritual. Você entendeu que é pecador, precisa de salvação, de Salvador, e entregou a sua vida a Jesus. Se a sua oração foi sincera, como eu disse, o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. E agora, você poderia perguntar, e o que eu devo fazer? Então nós vamos dar um brinde para você, onde tem um livrinho e tem também uma pregação minha sobre o novo nascimento. Eu queria que você ouvisse para você, é isso que você fez, a entrega para Jesus. Para você entender melhor, porque eu não ministrei sobre isso, eu ministrei outra coisa e fiz um apelo, para você entender melhor. Nesse livrinho, a primeira página ela é destacável. Então depois você preenche, tem uma caneta aí, você preenche os seus dados. Se você quiser que a gente ore por você, visite, nós vamos fazer isso. Mas nós vamos respeitar a sua casa, é só se você quiser que nós vamos visitar. E se você tiver algum motivo para orar, você põe ali, desejo receber oração nisso. E nós vamos orar por você nisso. Não é? Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu quero cumprimentar cada um de vocês. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo. Nós nos tratamos de irmãos e irmãs, sabe? Porque Jesus disse que nós temos que nos tratar assim, de irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe muito vocês. Agora eu queria que vocês olhassem para trás, vira para trás. Olha, tá vendo esse pessoal aí? Esses são seus novos irmãos em Cristo Jesus. Amém? E recebe vocês com palmas. Você também lá na internet, na emissora de rádio, recebe. Você é bem-vindo à família de Deus. Amém? Essa igreja está de portas abertas para acolher. Nós queremos que vocês cresçam espiritualmente. Continue vindo nas quintas, se quiser vir no domingo, será uma alegria. Se quisermos a visita, nós vamos visitar. Amém? Pode retornar ao seu lugar. E a você que fez essa decisão pela internet, lá longe,
Procure uma igreja evangélica que pregue o genuíno evangelho da salvação, que creia nos dons do Espírito Santo, né? E congregue nesta igreja, fala com o pastor: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus numa pregação pela internet, eu quero aprender mais, e eu quero crescer no conhecimento da palavra de Deus, na graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos crescer. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos como bebezinhos espirituais. Da mesma maneira que nós nascemos fisicamente, nós nascemos também espiritualmente. E o bebezinho tem que ter uma madeira, tem que ter alguém para cuidar dele. E a igreja então faz isso, essa coletividade. Nós vamos ajudar você a crescer, né, espiritualmente, até que você se torne uma pessoa adulta espiritualmente falando. Amém? Você foi abençoado essa noite, irmão? Olha, está muito próximo de Jesus voltar. Domingo eu vou falar algumas coisas muito sérias. E você está convidado a estar aqui, não deixe de vir. De manhã às 9 horas. Depois à noite eu repito a mesma palavra às 7:30 da noite. Na próxima quinta-feira nós vamos continuar. Nós somos até o 5º sinal, nós somos 14 sinal. Só falta um sinal para o arrebatamento. Só falta um. Todos os outros já estão ocorrendo ou já ocorreram. Uns já ocorreram e outros estão ocorrendo diante dos nossos olhos. Como esses que eu falei hoje, a guerra, a fome, essas coisas, são sinais que Jesus disse que quando estivesse acontecendo, eu estaria às portas. Agora dá um abraço em quem está perto de você e vai em paz, porque o Senhor é conosco.